Olá pessoal, tudo bom? Estou muito animado com os resultados do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos começar mais uma sequência de vídeos, como eu havia prometido para vocês, falando sobre cada um dos livros e detalhando. Nós gravamos, claro, 3, 4 vídeos e depois publicamos aos poucos para dar tempo do pessoal ver, assimilar. Por isso que nos anteriores eu estava sempre com a mesma camisa. Agora, nesse instante, nós estamos começando mais uma sequência e antes de mais nada eu gostaria de agradecer muito o número de inscritos no canal, as curtidas, as visualizações nos vídeos. O resultado está sendo muito bom, eu estou gostando muito e isso está me animando muito para o trabalho que nós estamos realizando. Logo que eu comecei esses vídeos eu achei que seria difícil falar para uma câmera, olhando só para uma máquina fria e vazia e falar, eu que estou acostumado sempre a falar para pessoas em palestras e coisas desse tipo, mas com o retorno que eu estou recebendo de todos vocês, isso me faz enxergar além dessa câmera, enxergar mais adiante e ver o imenso espectro de pessoas que nós podemos atingir através da tecnologia. Fico muito feliz de num país tão grande como o Brasil, onde eu tenho leitores por todos os estados praticamente e se torna inviável visitar esses estados e fazer palestras. Através do YouTube nós podemos então atingir todas essas pessoas através desses vídeos. Como eu havia prometido para vocês, vou falar sobre os livros, vou dar uma sinopse deles para as pessoas conhecerem, aquelas que não conhecem. Vou dar detalhes que muitas pessoas desconhecem, porque são informações de bastidores, informações que nós não divulgamos, e também dar alguns detalhes interessantes sobre a produção deles. Hoje nós iremos começar, obviamente, pelo primeiro deles, que é A História de um Anjo, que está aqui. Este livro foi o meu primeiro de todos eles, trabalhando com Hermes. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, Hermes tinha se apresentado para mim quando eu tinha 18 anos e eu não sabia quem era esse Hermes, achei que era um Hermes comum, não o Hermes Trismegisto. E quando eu elaborei todo esse trabalho desse livro, eu não sabia quem era esse Hermes ainda. Ele se apresentou para mim com 18 anos de idade e aos 20 nós começamos a fazer um exercício específico para a elaboração desse livro. Como eu era um médium ainda em formação, aprendendo a dominar toda essa ciência que é da comunicação com o plano espiritual, tivemos um trabalho um pouquinho mais árduo até eu conseguir realizar textos que realmente atingissem o objetivo proposto. Vocês devem saber que todo médium, antes de escrever o seu primeiro livro, tem que escrever muito e muito e muito para ir aperfeiçoando cada vez mais essa conexão com o plano espiritual e chegar numa linguagem mais perfeita. Eu até peço desculpa para vocês que, como foi meu primeiro livro, esse é aquele que tem a menos elegância nas frases, nos textos, porque eu estava me aprimorando ainda. Mas o conteúdo é muito interessante. Este livro, A História de um Anjo, então, Hermes se apresentou para mim num dia e falou: nós vamos agora te mostrar todo o trabalho que realizaremos nesse livro. Em menos de 10 segundos, todo o livro surgiu na minha cabeça, como se tivesse abrido uma porta, revelando todo esse conteúdo. O que aconteceu então? A partir daquele momento que me foi mostrado o projeto geral do livro, nós começamos então depois a detalhar capítulo a capítulo. E como isso ocorreu? Na verdade, no plano espiritual, nos anos 50 do século passado, antes de eu reencarnar, nós tínhamos feito reuniões, debatido com os mestres espirituais que iriam orientar esse trabalho. Nós havíamos planejado tudo isso antes de minha reencarnação. Então isso estava fresco na minha memória espiritual, mas estava bloqueado na minha memória física. A partir daí, então, nós começamos a traçar o livro, que é dividido em duas partes. Uma primeira parte narrando a vida nos mundos invisíveis, que seriam o plano espiritual, o plano astral, tanto os planos de luz, os hospitais espirituais do mundo maior, as zonas de trevas, algo muito semelhante ao que a gente vê nos livros como O Nosso Lar, de Chico Xavier, ou seja, uma narrativa de como é a vida no plano espiritual e como é o trabalho assistencial dessas entidades maior, do mundo maior.
E o que terminou ocorrendo então? Ali nós demonstramos todo o trabalho realizado por um espírito específico chamado Gabriel, que até hoje existe uma grande polêmica, as pessoas querem saber quem é esse Gabriel, de onde ele surgiu, onde ele está, porque na segunda parte do livro nós narramos a sua reencarnação no mundo físico, no período em que nós chamamos de transição planetária, para promover, para auxiliar a transformação da humanidade para a nova era. Esse período de transição planetária nós estipulamos de uma forma assim, não precisa, que ela iniciaria em 1975 e iria até 2075, que seria esse período de transição para a nova era. E então esse livro abrange esse período, demonstrando as mudanças necessárias para o planeta, para essa transformação. Na primeira parte narramos então esse trabalho no mundo espiritual para mostrar como é essa realidade, usando aquela mesma forma que eu falei para vocês de testemunha ocular, vivenciando, analisando e descrevendo cada um desses momentos. E na segunda parte então nós mostramos a reencarnação deste espírito e ele trazendo mensagens, realizando palestras, realizando exposições, mostrando grande parte daquilo que temos como base da doutrina espírita. Se falamos sobre reencarnação, sobre karma, sobre o poder da oração, sobre todo o tipo de informação espiritual que a gente costuma ver dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita realmente nos trouxe uma base fundamental para todo esse trabalho que estávamos para realizar. E a partir dali nós viemos dentro da realidade, da espiritualidade do mundo ocidental, talvez as informações mais concretas e coerentes para um entendimento da vida maior. Por exemplo, a reencarnação do espírito entendemos como algo fundamental para a compreensão da lei de Deus. Como acreditar que existem pessoas que nascem em uma situação de conforto, de perfeição, de todas as situações felizes para o seu viver, e outras nascem em miséria, em dor, em sofrimento, problemas físicos, mentais e todo tipo de problemas surgindo em suas vidas, e nós acreditarmos que existe uma única vida para chegarmos a esse suposto reino dos céus. Que Deus é esse que não dá condições semelhantes para os seus filhos atingirem o mesmo objetivo? Então, se nós analisarmos a crença numa única existência, Deus perde a sua justiça e a sua sabedoria. Somente através da reencarnação nós entendemos que estamos vivendo diversas existências, as mais complexas, e a partir delas nós evoluímos, nós nos desequilibramos, nós alcançamos mérito, nós geramos karma que teremos que resgatar em vidas anteriores. E isso tudo é bem explanado neste livro para entendimento dos leitores. A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, um livro bem interessante. Ele tem em torno de 400 páginas mais ou menos. Ele é publicado pela Editora do Conhecimento, que é a editora que publica meus livros desde o início. Aquelas pessoas que tiverem interesse em adquiri-lo, às vezes é difícil de encontrar nas lojas, ainda mais hoje em dia que as livrarias estão com estoque cada vez menor devido à crise e tudo mais. Então eu sempre indico a comprar pelo site do Universalismo Crístico, universalismocrístico.com.br, na seção livros, que lá tem um desvio direto para a loja virtual da Editora do Conhecimento. Ou então entrando no site da Editora do Conhecimento, edconhecimento.com.br, e procurando os meus livros lá, encontra, às vezes por um preço muito mais em conta, chega fácil na casa do leitor. E outro ponto interessante desse livro que eu não poderia deixar de relatar é que, sendo o primeiro livro, ainda ocorreu uma situação inusitada. Enquanto estávamos narrando os acontecimentos no plano espiritual, a preparação do Espírito Gabriel para reencarnar, em determinado momento Jesus surge dentro da cidade astral Império do Amor Universal, onde é uma cidade de altíssima elevação. Ele realiza uma preleção, uma palestra para as pessoas da cidade, e ali naquele instante ele dirige algumas palavras para mim. E isso naquela época causou um grande transtorno
As pessoas mais ortodoxas, espíritas, acharam uma heresia aquilo de eu, um médium novato, uma pessoa comum, se achar à altura de conversar com Jesus. Na verdade, Jesus é um irmão nosso, que não é um general, que não fala com soldado raso, é um irmão muito fraterno, e abre as portas para o contato entre todos aqueles que desejam procurá-lo, entrar em contato com ele e trocar uma ideia. O problema é que nós não acreditamos nisso. Achamos que seria impossível um espírito do nível de Jesus entrar em contato com seres tão simples como nós. O que nos falta é fé e também a capacidade de compreender essa conexão. Esse fato curioso e fantástico, ter um momento com Jesus, se repetiu no nosso último livro, Universalismo Crístico Avançado, onde ele nos deu informações muito preciosas. Mas isso relataremos futuramente nesse próximo livro. Então, a partir daquele momento, os espíritas que estavam muito focados nesse livro, porque é um livro totalmente espírita, acharam um ponto para questionar se realmente aquilo era verídico ou não. Na verdade, durante todo o meu trabalho, eu nunca me preocupei sobre as pessoas acreditarem ou não acreditarem nesses fatos surreais. Inclusive as minhas encarnações ao lado de Moisés, como nós falaremos nos livros sobre Moisés, ao lado de Akhenaton, na antiga Atlântida, todas essas narrativas, né, que eu fiz desses períodos. O que importa para mim realmente é a experiência do leitor, aquilo que ele absorve de conteúdo, de ensinamento que o transforma. E isso eu aprendi com um colega meu, logo no início dos meus trabalhos, um colega lá do banco, da área de informática, e ele me disse assim: olha, eu não estou preocupado se é verdade ou não essas tuas histórias. Eu estou preocupado com o conteúdo que me torna uma pessoa melhor. E aquilo para mim foi um choque incrível, porque eu estava recebendo crítica, que eu falei com Jesus, que isso aí não é verdade, isso não é aquilo, e de repente uma pessoa que não é do meio religioso mostra toda a sua espiritualidade simplesmente dizendo: eu não estou aqui para discutir crença, eu estou aqui para informações espirituais fundamentais que tu tem me passar no entremeio do teu romance, da tua história. Os valores, o amor, a fé, a transformação, os valores, os ideais que são tão fundamentais para se construir uma sociedade evoluída e para que nós também possamos evoluir com dignidade e com grande reconhecimento. Então isso aí para mim foi fundamental. E logo que eu trouxe esse livro na primeira vez entre meus colegas para mostrar para eles, né, eles achavam que eu estava vendendo o livro como se fosse um bico que eu estivesse fazendo para ganhar um dinheiro extra, né? Eles não acreditaram que o livro era meu, ficavam olhando assim: que tu que escreveu isso? Não acredito, não pode ser. Daí eles compravam de favor para me ajudar, achando que eu ia vender meia dúzia e que aquilo era algo sem conteúdo e que foi um devaneio meu. Depois a grande maioria se tornou leitores assíduos que ficavam até esperando o próximo lançamento. E digo-lhes mais, não são espiritualistas. A grande maioria não são. Eles gostam do conteúdo, dos valores que ali estão. E isso cada vez mais fez-me construir essa visão de que mais vale os valores espirituais do que uma crença religiosa em si. Neste livro, mesmo esse livro sendo fundamental, o primeiro, ele já fala em universalismo crístico. O trabalho desse Espírito Gabriel é no intuito de fazer a união cristã. Ele começa já a querer aproximar as religiões cristãs, mostrando que o que importa é a essência do ensinamento de Jesus. Então vejam que desde o início Hermes estava me trabalhando para chegarmos no foco final de nosso trabalho, que é o universalismo crístico. Só que eu estava ainda aperfeiçoando a compreensão para isso tudo. Bom pessoal, para esse primeiro vídeo sobre o nosso primeiro livro que estamos fazendo uma sinopse, eu acho que já está de bom tamanho, não quero me estender muito. E o próximo vídeo sobre o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais. Um abraço e até mais.